Vou caminhando por um caminho difícil de percorrer. Às vezes caindo, até desistindo, sem saber se vou vencer. Até Jesus se sentiu fraco quando curou a mulher. Vou exercer minha fé no homem de Nazaré. Pela fé, Moisés atravessou o mar. Pela fé, eu também irei. Pela fé, Noé do dilúvio saiu. Pela fé, eu também irei. Até Jesus se sentiu fraco quando curou a mulher. Vou exercer minha fé no homem de Nazaré. Pela fé, Moisés atravessou o mar. Pela fé, eu também irei. Pela fé, Noé do dilúvio saiu. Pela fé, eu também irei. Pela fé, Jacó com o anjo lutou. Pela fé, também lutarei. Pela fé, Abraão na promessa creu. Pela fé, eu também crerei. Pela fé, eu também crerei. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida que nos concede, para que tenhamos as energias de se colocar em vossa frente. E grato também por esta oportunidade que nos é dada de termos que fazer mais um vídeo e talvez aproveitar e agradecer a todos que têm nos acompanhado. Vou diretamente na leitura a leitura da Palavra de Deus. Vou no livro de Atos 11, onde estávamos a ler na quarta-feira com os irmãos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E uma voz que me dizia: levante-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum o que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Meu Deus, esses nem sequer podiam comer ou entrar mesmo na casa de um incircunciso, um imundo, um gentio. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa. E disseram: envia varões a Jopa e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá a palavra com que te salves, tu e toda a tua casa. Vou orar. Ó Pai Celestial, quem é como Tu, o Senhor, o Deus dos deuses? Ao longo da história da humanidade,
houveram curvas que foram difíceis de se negociar, mas aqueles que acharam graça de captar a visão foram grandemente abençoados. Aqui estamos, ó Pai, diante da Tua face. Eu creio que precisou-se dessa visão para convencer a Pedro. Precisou-se também daquela exposição para fazer com que os irmãos também pudessem compreender. Louvores e ações de graça a Ti sejam dadas, ó Rei do Universo. Aqui estamos servindo o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Branham. Santifique, meu Pai, para o momentinho que está em minha frente, que diga alguma coisa edificante, onde o Senhor achar que não é edificante, Senhor, e feche a minha boca como fechou a boca daqueles leões que queriam comer a Daniel, o profeta. Se conosco, abençoe o seu precioso povo espalhado por este Moçambique grande. E todos aqueles que têm nos acompanhados, que possamos fazer o uso condigno deste tempinho, desta pequena influência que o Senhor nos permitiu. Ajuda-nos, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Talvez dizer que gostaria de tomar este momento para agradecer do fundo do meu coração aos ministros, pastores de Rovuma ao Maputo, aqueles que dispensaram as suas congregações para nos escutarem na quarta-feira, quando estávamos a tentar explicar da mesma maneira que acabamos de ler aqui. Talvez dizer que a gravação não foi das melhores, mas mais tarde acabou melhorando. Estou também grato por aqueles que ligaram para expressar a gratidão deles por termos tentado explanar ou explicar a razão pela qual estávamos com os irmãos. E dizer que gosto assim de se explicar para que as pessoas saibam os porquê que as coisas são feitas da maneira como são feitas. É muito bom passar a se explicar, e é uma das naturezas que o profeta tinha quando falou a respeito daquela mensagem, porque que nós somos uma denominação. Ele se explicava para que as pessoas entendessem por que ele fazia as coisas da maneira como fazia. E só estávamos a tentar se explicar para que as pessoas caminhem juntas, tem que estar em acordo.
para estar em acordo, devem saber, devem ter o mesmo objetivo, o mesmo motivo. Tudo deve ser clareado, como devem saber que quase não tenho segredo. Certamente foi muito bom. Estávamos a tentar dar o relatório da nossa viagem e a primeira parte acabou não saindo bem e não teremos assim graça de ter que se repetir tudo, mas dizer que andamos bem, fora talvez de alguns poréns ou entretantos que aconteceram com os pastores que estavam a usar prado, mas o Senhor bom Deus lhes amparou. Nós não tivemos nenhum problema com os carros que tínhamos alugado. Me refiro ao Masbombo que carregou o resto dos irmãos e os outros irmãos que vieram, que usaram seus próprios meios, e o carro que também nos levava. Viajamos bem, confortável. O bom Deus nos amparou e queremos agradecer a Deus por tudo isso. E foi muito bom, e alguns irmãos queriam dar seus testemunhos. E às vezes é bom quando você entra no meio dos irmãos e consegue ver e consegue comparar com aquilo que você está tendo. Lembro-me, um certo irmão veio em casa e disse: pastor, eu quero simplesmente lhe apertar a mão, porque comparou com tudo que ele viu e aquilo que tem sido alimentado. E um certo irmão disse que sim, agora estamos como que apreciando cada vez mais pastor, embora que o apreciávamos, mas já temos uma alta estima depois de termos visto o que vimos. Às vezes é bom, porque andar faz bem. Sempre quando andei, aprendi alguma coisa e tive graça também de ter que apreciar o que Deus tem nos dado. Só vamos tentar ver se haverá uma chance ou uma oportunidade para esses irmãos se expressarem também. E dizer que Deus abençoe a todos que oraram por nós e os que nos acompanharam no domingo. Estavam me contando como quase pegaram tudo que estava sendo feito lá, como se estivessem lá. E aqueles aparelhos, bons aparelhos de ponta, foi muito bom. Dizer que o encontro foi bom, deu para se comer o que dava para se comer. Como no caso daquele exemplo de comer cerejo, ou cherry pie, como chamam os ingleses, ou empada, ou mesmo comendo um frango, uma galinha. Quando você atingir um osso,
você não deita todo o frango, mas você vai deitar o osso. Só deu para se comer o que dava para se comer, e o que não dava para se comer fizemos segundo as instruções. É realmente uma etapa de maturidade, uma maturidade espiritual, a capacidade de entrar e sair no meio de pessoas, no meio de irmãos, e não ser influenciado negativamente. Ser capaz de entrar e saber o que você é, saber o que você foi ensinado. Lembro-me uma vez, há anos atrás, fomos a arar quase no mesmo ambiente, e quando voltamos, a maioria das irmãs, até alguns irmãos, já sofriam a influência. Eu quero acreditar que ninguém sofrerá nenhuma influência negativa, mas estarmos prontos para sofrer toda a influência positiva. Eu estava, como dizia aos irmãos, sentados em frente. Qualquer um que vinha para cantar, eu olhava aquilo que eu achava, olhava, e depois fazia as minhas observações escriturísticas. Vocês todos sabem que sou assim uma pessoa muito crítica. Lembro-me, algum dia fui severamente repreendido por Deus por ser crítico, porque às vezes, e na maioria das vezes, qualquer trabalho que se faz, cresce-se, adquira-se experiência para talvez fazer melhor. Eu lembro, nos primeiros dias da minha pregação, era só ouvir alguma coisa, você está aí a repreender, talvez um irmão chega e diz: pastor, a minha irmã não presta, faz assim, assim. E você pegava logo aquilo, parava no púlpito e começava a pregar severamente contra aquilo que você ouviu. Mas depois de ter perguntado à irmã, você descobria que, afinal de contas, não é exatamente o que o irmão disse. Só comecei a afrouxar. Que, meu Deus, não é só uma questão de ouvir e depois você começar a pregar. É indispensável que você possa ouvir os dois lados. E isso vai sendo adquirido segundo a experiência. E às vezes as pessoas podem pensar que você já se afrouxou, sem saber que não é afrouxar, é maturidade espiritual. O irmão Branham diz que quando começou a pregar, ele tinha aquela mentalidade de que qualquer um que não vê as coisas da maneira que eu vejo, ele riscava logo. Mas na medida em que foi caminhando, foi descobrindo que afinal a manta se estica e cobre a muitos. E ele descobriu que afinal não é isso. Eu lembro uma vez, nos anos 90, nos anos 90 e tal, eu ouvi uma expressão que me chocou muito quando o pastor Xicinde disse
Você não precisa concordar comigo para você vir nesta igreja. Não precisa de concordar comigo 100% para você vir nesta igreja. Meu Deus, o que é isso? Porque às vezes nós como pastores achamos que todo mundo que vem na sua igreja deve concordar consigo 100%. Não é exatamente isso, querido ministro, querido pastor. E às vezes há coisas que o profeta fazia que você não imaginava que ele poderia fazer quando ir na linha, digamos, daquilo que você ouve ele pregar. Você não ia imaginar que o profeta podia parar, pregar e ser interpretado por uma mulher. Você colocaria isso na sua cabeça, que o profeta podia ser interpretado por uma mulher? Você não colocaria isso na sua cabeça. Mas aconteceu. Eu lembro nesta foto o irmão Branham caminhando com uma mulher de cavalo, uma mulher vestida de calças. Mas se você ler nas esquinas, se você seguir a mente, a linha das pregações, você não vai imaginar que o irmão Branham podia comer com uma mulher de calças, comer com uma mulher talvez com uma cara pintada, ou comer com uma mulher, digamos, que tem sapatos de salto. Eu lembro uma vez o irmão Branham viu, havia algumas irmãs que tinham esse tipo de sapato. E ele pegou e disse que um dia eu vou pregar sobre esta questão aqui. E ele estava mesmo apontando aqueles sapatos. Isso aqui de pregar cresce-se. Chega-se um momento de maturidade, onde você sabe como colocar as coisas de uma maneira correta. Porque, dizer a verdade, dificilmente você pode ajudar o seu inimigo. Quem ajuda melhor é o seu amigo. Quem pode ajudar um profeta é um profeta. Quem ajuda melhor um pastor é outro pastor. Quem pode também enganar um pastor é outro pastor. Quem pode enganar um rei é outro rei. Só seguir nas escrituras vai descobrir. Se você quer ajudar alguém, ame-lhe. O profeta até diz que se você quer orar para alguém e ter resultados, você tem que entrar em amor com aquela pessoa e começar a imaginar: esta mulher que está doente, que tal se fosse minha esposa? Que tal se fosse minha filha? Se fosse meu pai? Quando você entra em amor com alguém, quando você pode lhe ajudar melhor, não é detestando alguém que você pode ajudar, mas é lhe amar e lhe aproximar. Não é talvez estar subir numa montanha e começar a gritar contra a pessoa. É descer onde a pessoa está e tentar lhe ajudar. E cresce nessas coisas. E às vezes quando um pastor cresce, chega à maturidade espiritual, é difícil para a congregação compreender. A congregação até pode pensar que o pastor já afrouxou, já apostatou, sem saber que são outros níveis de maturidade. Deus lhes abençoe ricamente.
quero acreditar que todos vocês sabem que eu lhes amo. Como eu dizia, que gosto de se explicar, na maioria das vezes, quando você é evangelista, pensa que pregar é só repreender. E aquele que é doutor também pensa que pregar é ensinar. Mas tudo faz parte para aperfeiçoar o corpo místico de Cristo. Deus lhes abençoe ricamente. Não sei se pude chegar onde gostaria de ter chegado, mas quero acreditar que o resto foi... sim, ainda estávamos a dizer, estávamos a tentar explicar os momentos que nós tivemos. Ouvi alguém falando em línguas quando estávamos lá. Imediatamente ele acabou interpretando, dizendo que Moçambique e eu lhe amo. Graças a Deus. Sim, eu dizia que sempre lutei com a natureza crítica. Nesta vertente aqui foi muito bom. Se Deus ama Moçambique, quer dizer que Ele me ama, Ele ama você. Mas a única coisa que talvez foi que não soou bem para mim, faltou aquela ousadia que se espera quando alguém está a falar em língua, é Deus falando aí diretamente. Na maioria das vezes, quando se falava em línguas, nos tempos do profeta, falava-se com a ousadia que todo mundo devia parar e ouvir. E eu creio que a maioria das pessoas nem sequer conseguiram ouvir, porque a interpretação também foi em inglês e depois não se referiu nada. Eu creio que talvez teria sido bonito se a interpretação fosse mesmo em português. E Deus fala todas as línguas e a maioria das pessoas que estavam ali são falantes de português. Estamos num país onde a língua oficial é português. Não é simplesmente uma observação, assim como um velho pregador que já viu muita coisa nesta jornada. Dizia aos irmãos que creio que foi uma surpresa para alguns, mas para nós sabíamos que seria precisamente daquela maneira. Fomos precavidos. Talvez dizer que você deve fazer o que o seu pastor lhe ensinou. Porque o seu pastor, ele que vai responder por você. Não há motivo de dizer que não, porque eu vi isto, os irmãos do lugar X fazem assim, fazem daquela maneira. Você faça o que o seu pastor lhe ensina, de acordo com a palavra, porque Ele que responderá pela sua alma, Ele que vela pela sua alma. E para nós não é uma coisa nova, como tentei explicar. Sim. E talvez aproveitar e citar algumas passagens aqui. Gostaria de aproveitar e citar algumas passagens daquela mensagem que falamos a respeito de fé nos servos de Deus. Agora, amados, quando a gente fala dos servos de Deus,
Estamos a falar de servos de Deus propriamente ditos. Na maioria das vezes, vindicados e autenticados. Engrandecido por Deus e autenticado e vindicado por Deus, sendo servo de Deus. Como no caso de Josué, que Deus disse: hoje vou lhe engrandecer perante os filhos de Israel. Deus é bom. Deixa eu ler, antes de acabar o meu tempo comentando. Estou lendo nessa mensagem Elias. No parágrafo 19, ele diz: e agora as pessoas simplesmente não percebem o que Deus pode fazer através do seu servo. Essa é a razão hoje pela qual as pessoas não conseguem realizar tanta coisa, porque perderam a fé nos servos de Deus. E ele diz: isso é certo. Parte disso é culpa do servo. Ele tentou lhes falar de Deus muitos anos atrás, mas ainda é Deus aqui na terra usando seus servos exatamente como Ele sempre fez. E às vezes é a culpa dos próprios servos de Deus, porque alguns acabam ser supostos servos de Deus, que talvez não vivem de acordo com a palavra, não tentam mostrar às pessoas que Ele ainda é o mesmo Deus. Ora, apanhado nisto, apanhado naquilo, e as pessoas acabam perdendo sua fé no servo de Deus. Porque um servo de Deus deve ser um homem íntegro, um homem honroso, um homem que vive de acordo com a palavra de Deus. E ele continua dizendo: se você alguma vez receber qualquer coisa de Deus, você tem que querer no servo de Deus. É cura divina. As escrituras dizem que aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Chame alguém entre vocês doentes, chame os presbíteros da igreja. E você tem que crer neles para se beneficiar. Porque é desta maneira que Deus ordenou que o homem fosse o agente dele. Você tem que crer no servo de Deus, na palavra de Deus. É nesta mensagem, não lhe enviei eu. Vou citar mais uma outra esta mensagem, porque a mensagem Uai. Ele diz: essa é a razão pela qual você não chega a lugar nenhum. Essa é a razão pela qual você não chega a lugar nenhum. Você tem que querer no servo que Deus lhe envia. Se você quer chegar a algumas alturas, se você quer chegar em algum lugar, você precisa de querer no servo que Deus lhe enviou. E realmente, se você crê no servo que Deus lhe enviou, e Deus opera de uma maneira muito, assim, digamos, singela. Eu falava uma vez a respeito deste irmão, parece que eu dei um testemunho. Às vezes as pessoas ligam: pastor, estou passando através de uma situação assim, eu peço a sua oração. E às vezes acordo, oro, e às vezes acabo esquecendo por ter muita coisa e não oro. Mas desde que você tenha reportado o seu assunto, Deus é obrigado
por ter respeitado o seu servo, Deus é obrigado para entrar em cena. Não falava eu a respeito desta questão aqui, do casamento do irmão Jacara e a irmã Ruth, como a temperatura era tão contrária. Parecia que naquela manhã não haveria nem culto, nem o quê. Todavia pediram oração e oramos, empurramos as nuvens, empurramos a chuva para lá longe, tivemos um bom dia. Tudo isso é Deus tentando mostrar às pessoas, vindicando o seu humilde servo. Desta vez, dei um exemplo aqui na quarta-feira de um irmão, o irmão Santos, como tem um testemunho dele ali, e devia ser tirado daquele lugar, porque é um lugar onde tem concentração. E foram avisados que saiam daqui, a polícia estava aí, preparado para lhes tirar. E todo mundo foi tirado, só ele foi deixado porque veio pedir oração. Tudo isso é Deus tentando mostrar-lhe algo, mostrar ao seu povo algo, para que o povo não seja desnorteado. É Deus tentando mostrar, vindicando, autenticando o que Ele está fazendo. Meu Deus, Deus é bom. Este outro irmão tentou isto, tentou aquilo, e a criança continuava com problema de diarreia. Deu isso, foi ao hospital, deram isso, deram aquilo, não funcionou. E finalmente, na simplicidade, ele acabou orando: pastor, já dei tudo, meu filho, mas diarreia não está a parar. O que fazer? Eu disse: vou orar. A partir daquele momento que ele reportou aquela questão, foi o fim daquela questão. É isso que se diz, que eles foram e o Senhor cooperando com eles. É o Senhor cooperando. Sabe, amados irmãos, nós não estamos aqui por dinheiro, nós estamos aqui por popularidade. Embora que Deus nos fez, nos abençoou, dizer a verdade, Deus nos abençoou muito. E certamente se fosse uma questão, se fosse uma pessoa que vive só a sua vida, diria que não precisaria mais do que o Senhor está me dando. Deus tem nos abençoado grandemente. Todavia, vivendo para os outros, sabendo que a vida interna é a capacidade espiritual para viver por os outros. É onde somos obrigados a mobilizar isto, a mobilizar aquilo, e fazer isto, fazer aquilo. E talvez é bom a gente passarmos a dar essas explicações. Todos esses projetos que nós temos feito, é verdade que temos tido os nossos programas como pessoa que tem família, mas o maior objetivo é o trabalho do Senhor. Gostaríamos de ter em cada uma dessas províncias, em cada um dos distritos do país, gostaríamos de ter um tabernáculo como este, como os tabernáculos que nós temos por aqui. É o nosso desejo, porque para nós os outros esta mensagem é tudo que nós sabemos, é a única verdade que nós sabemos. E quando você vê um canal que pode ajudar para que a mensagem vá, e você vê um objetivo correto, inclinado para tal, você sente como abraçar.
como já explicamos, meu Deus, muita coisa. Sim, essa é a razão pela qual você não chega a nenhum lugar. Você tem que querer no servo que Deus lhe envia. Vem? É nessa mensagem Why, por quê? Na página 26. Vou ler nesta mensagem Queen of Sheba, a rainha de Seba. E ele diz, e assim que eles viram aquele dom operando em Salomão, vendo aquele grande poder de discernimento, o povo todo se reuniu ao redor dele. É o que deve se fazer. Sabe dizer o que, irmãos? Pastores Cinde, os zimbabueanos viram isto, independentemente de tudo, e estão aí ao redor, e já se tornaram, sei lá, uma multidão que até o governo pensa 1000 vezes quando quer tratar com eles. Está a ser como que um outro reino se levantando no meio do outro reino. E não está assim, digamos, muito longe da verdade, porque esta mensagem é aquela rocha que caiu e feriu os demais reinos, e ela cresceu e encheu toda a terra. Esta mensagem ainda vai crescer. Essa é a pura verdade, tardando o Senhor. E talvez dizer que este é o momento em que temos que sair no anonimato, e a mensagem tem que sair e se colocar em frente do país até que o país faça a sua escolha. Porque lembra-se, esta geração será julgada por esta mensagem. Só se é que este país será julgado pela mensagem da hora, ela deve ser conhecida para que o julgamento seja suave. Você não pode ser requerido em fazer alguma coisa que você nunca conheceu na sua vida. Só estamos entrando numa outra fase, queridos irmãos. Esta mensagem está levantando aos níveis que ela será conhecida ao nível nacional, querendo o Senhor. E assim que eles viram aquele dom operando em Salomão, vendo aquele grande poder de discernimento, o povo todo se reuniu ao redor dele. E não importa o que ele dizia, eles faziam, está vendo? Não importa o que ele dizia, quando você chegar a um ponto em que você está como que clareado, chegar a um ponto em que você está convencido, convicto de que este homem aqui é um servo de Deus, tudo aquilo que ele lhe disser para fazer, faça. Se estiver errado, Deus vai lhe ajudar. É o que ajudou a Josué e Caleb para atingir a terra prometida. Aqueles que tentaram se levantar e tentaram dizer, não, Moisés está errado, nós também podemos. Todos eles foram engolidos pela terra. Ó Deus, não importa o que ele dizia, eles faziam porque criam nele e criam que ele era o servo de Deus, e Deus tem que honrar isso. Não importa o que Deus faça, se você não vier com respeito ao servo, ao seu dom, você nunca receberá nada dele. Queen of Sheba, a rainha de Seba. Parágrafo 22. Vou ler essa mensagem, Eliseu.
26. Não importa quem ele era, se ele é servo de Deus, respeite a todos do mesmo modo. Todos. Não tenham um acima do outro e favoritos. Nós não temos isso, não faça isso. Amém. Sim, continuando no versículo, ainda continuando. E eu lhes digo, se vocês respeitarem os servos de Deus, vocês respeitam a Deus. Assim como vocês respeitam a Cristo, vocês respeitam a Deus. É nessa mensagem, Eliseu, parágrafo 26. Me recebe, falando aqui o Senhor, quando vocês entrarem numa cidade e eles não vos receberem, sacudam o pó dos vossos pés e vão embora. E em verdade vos digo, será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que será para aquela cidade. E cada uma daquelas cidades que recusou aqueles homens está em cinzas hoje. Cada uma que os recebeu ainda está em pé até esta hora. Isso é certo. Meu Deus, quando os discípulos foram comissionados, está vendo, amados irmãos, a responsabilidade que recai sobre nós. A sorte da cidade pela qual você foi enviado depende de como vão lhe tratar, vai lhe receber. Será pior do que Sodoma. O que me diz desta geração pecaminosa e perversa? Ela tem que ser dada a sua chance, tem que ser dada a sua oportunidade de ouvir a mensagem e fazer a sua escolha. E realmente será pior do que Sodoma e Gomorra, porque eis que vem um dia que vai arder como forno, e todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, serão arrasados, reduzidos em cinza. É o que está prestes a acontecer com esta geração. Uma geração medonha, adúltera. Uma geração que se entregou à vaidade. Uma geração que se entregou à bebedice, surumas. Que se entregou a homens e mulheres. Que esqueceu a sua origem. Que esqueceu que as outras gerações, as outras cidades que não acataram foram tomadas como exemplo. Meu Deus, Deus é Deus. Aquele que vos recebe a vós, a mim recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. No livro de São Mateus 10, versículo 40. Mas tu tens que usar a voz do homem. Porque esse foi o teu plano, ordenado no princípio para falar. Aquele que vos recebe, a mim recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Meu Deus. Mas ele ordenou que certas coisas fossem feitas. E então é tão difícil às vezes para as pessoas verem isso. Porque o homem disse isso. Ele disse: e eu farei uma obra nos últimos dias. A coisa mais difícil que Deus jamais teve que fazer, a coisa mais difícil que Deus jamais teve que fazer é conseguir que um homem mortal creia em outro. Note uma coisa aqui.
um homem mortal creia em outro homem. E na maioria das vezes tem sido homens. Quando alguém ainda está em vida, dificilmente pode ser crido. Dávamos um exemplo, um belo exemplo de nós, os crentes da mensagem. Quando o irmão Branham esteve aqui na terra, as pessoas disseram: nós não queremos em você, nós queremos em Jesus. Mas mal sabiam que Jesus tinha falado a respeito do irmão Branham. E quando o irmão Branham partiu, as pessoas estão lutando hoje para desacreditar os pastores. E eles dizem: nós queremos no profeta, não queremos em você, pastor. Por que você hoje está dizendo que eu quero no pastor, somente no profeta? É porque o profeta não está em vida. Se estivesse aqui nos seus dias, foi rejeitado. Foi sempre difícil para Deus fazer com que um mortal creia outro mortal. Mas você não sabe que o irmão Branham fala a respeito de pastor. Recomenda que permaneçam com o vosso pastor, porque ele foi ordenado por Deus para lhes levar até o arrebatamento. Você precisa de um mortal para lhe guiar. É verdade, os pastores são muito importantes. Os verdadeiros pastores são incontornáveis, porque foram ordenados por Deus para levar a igreja, para levar as igrejas até o arrebatamento. E dizia eu num certo lugar que tudo o que nós precisamos para o arrebatamento jaz nos livros na escassez. Os pastores, pela capacidade espiritual, pelo dom de Deus, eles extraem o que está nos livros e nas cassetes, ciente de que o irmão Branham tinha praticamente quase tudo que compõe 5 ministérios. E ali está. E cada ministério vai extraindo a sua parte. E tudo que está nos livros e nas cassetes agora deve estar na noiva. O arrebatamento tem que ser transferido dos livros e das cassetes e ser inserido. Essas coisas que se encontram nos livros e nas cassetes para nos arrebatar, tem que ser transferido dos livros e das cassetes e ser inserido precisamente na noiva, para que a noiva seja arrebatada. Ó Deus, a coisa mais difícil que Deus jamais teve que fazer é conseguir que um mortal creia outro. É nesta mensagem o anjo de Deus. E ele disse aos seus discípulos: não vão pelo caminho dos gentios, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. E ao ir aquele que vos recebe, ok, deixa eu ver. Aquele que vos recebe, ainda que um homem atraga, eles acolherão. Isso é certo. Essa é a escritura. Quando sabe que essa é a escritura? Ainda que o homem atrocesse. Ok, alguma coisa aqui. Agora, é difícil, a coisa mais difícil que Deus já conseguiu fazer, ou teve que fazer, foi conseguir que um mortal creia em outro. Vocês creriam em quase qualquer coisa, mas uma pessoa crer em outra, isso é uma coisa muito difícil. Meu Deus. Vede entre os gentios, olhai,
E maravilhai-vos, porque eu realizei uma obra em vossos dias, a qual não querereis, mesmo que vos seja contada. Está vendo? E Moisés respondeu e disse: mas eis que eles não me quererão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Oh, meu Deus, como o Espírito Santo coloca essas coisas diante da nossa face. Ainda não tem uma hora, né? E Moisés respondeu e disse: lembra-se, essa é a escritura que nós usamos do outro lado lá. Eu não sabia que está aqui. E Moisés respondeu e disse: mas eis que eles não me quererão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Essa tem sido a tendência das pessoas. Não, Deus não falou com ele, Deus não lhe enviou. Mas se não lhe enviou, enviou a quem? Se Deus não enviou o seu pastor, enviou então a quem? Agora, ele recebeu 2 sinais para que o povo que o rejeitou pudesse querer que ele foi enviado de Deus para libertar o povo. Está certo? Aquela vindicação que nós estávamos a dizer. Moisés foi dado 2 sinais como a vindicação, autenticar o ministério que Deus havia lhe dado. O homem é o agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi conseguir que um mortal creia em outro. Vocês creem nisso? Eles não conseguiam crer em Moisés. E Deus lhe deu 2 sinais para provar ao povo que ele tinha sido enviado de Deus para a sua libertação. Glória nas alturas. Ora, irmão, e eu vi Jesus curar tantos cânceres, e ainda assim, ele só pede uma coisa: se você querer. Essa parece ser a coisa mais difícil. E eu vi abrir os olhos dos cegos, fazer aleijado andar. E eu vi ressuscitar os mortos, depois de já estarem mortos, e declarado pelo médico. Tantas coisas. Não seria possível escrever volumes de livros para contar o que eu mesmo ouvi. Ouvi fazer. Ainda assim é tão difícil fazer o povo querer. Meu Deus. É o profeta que está falando nesta mensagem que ele chamou: a fé é a nossa vitória. Ou sim, estávamos a citar essa mensagem. Fé é a nossa vitória. Nesta outra mensagem, Deus comissionando a Moisés, ou a comissão de Moisés, ele diz: agora, quando o anjo veio ao seu servo aqui, ele disse: se você conseguir fazer o povo querer em você. Agora, aí está a coisa difícil. Se você conseguir fazer o povo querer em você, quer dizer que um servo de Deus tem que ajudar o povo de Deus para querer nele. Só na maioria das vezes, quando essas coisas são como que colocadas na primeira pessoa, não é tentar se vangloriar, mas é tentar fazer com que as pessoas creiam. Quando alguém para e diz:
quando entrei no primeiro culto, depois daquela longa jornada, e finalmente Deus me trouxe onde ia me comissionar e disse: esta é a coisa que você poderá levar de volta, que é precisamente esta mensagem que estamos a levar a cabo. E essas coisas têm que ser ditas para que as pessoas creiam, porque quando elas crerem é quando poderão ser abençoadas e beneficiar-se do ministério. Nesta mensagem, dons e chamamentos são sem arrependimento. Na página 18, ele disse: você receberá 2 sinais, como o profeta Moisés recebeu 2 sinais, para conseguir fazer o povo querer em você. Essa é a verdadeira questão. Ele disse: se você conseguir fazer o povo querer em você, querer no quê? Não querer que eu seja ele. É o profeta que está dizendo: não querer que ele seja Deus, mas querer que ele me enviou. Vem? Ele tem que conseguir alguém em algum lugar para querer que este homem foi enviado por Deus. E realmente isso é verídico. Em algum lugar Deus tem alguém que crê quando Ele envia seu servo. Você seja essa pessoa também que quererá nos servos de Deus. Meu Deus, é isso. Só para alistrar tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, nós aqui deste lado. Seriam volumes e volumes que nós vimos o Senhor operando. Se você quer ter vitória, você precisa de apropriar a fé suficiente para querer nos servos de Deus. Eles são usados, são dados à congregação como um dom pela qual a igreja, digamos, toque a Deus, recebam a bênção através dele. É um dom que Deus entregou à sua frente. E se você ia respeitar, Deus vai lhe respeitar. E se você ia honrar, Deus vai lhe honrar. É um caminho pelo qual Deus colocou para lhe abençoar, para lhe ajudar. Vou ter que terminar. Que o Senhor possa nos ajudar. Vocês que estão me ouvindo, de Rovuma a Maputo, respeitem o pastor, a pessoa que Deus colocou em sua frente. Todos vocês, se o respeitar, Deus vai lhes respeitar. Deus vai lhes abençoar. Deus vai lhes curar. Deus vai lhes manter onde deve estar. Que lição! Que isso seja escrito no coração de cada um de vocês. Vou orar. Ó Pai Santo, o Deus dos deuses, o único Deus verdadeiro, quando tomou uma decisão para salvar o homem, escolheu que o homem fosse o seu agente. Quando decidiu para divertir o mundo antediluviano, o Senhor escolheu a Noé. Sempre teve profetas
patriarcas, apóstolos, mensageiros, pastores, evangelistas, apóstolos, doutores, todos eles seus servos para guiar o seu povo. Senhor, como foi dito que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ajuda-nos, ó Pai, para termos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado por este momento, louvores e ações de graça a Ti sejam dadas. Abençoa o seu povo, Senhor, que estão acatando o que está sendo dito. Dê a cada um o desejo do seu coração. Cure aqueles que estão doentes. Dê, Senhor, as necessidades que cada um tem. Peleja as suas batalhas. Os que estão à procura de emprego, os que estão à procura de saúde, como foi dito que quem procura encontra. Quem bate a porta abrir-se-á, quem pede é dado. Abençoe todos eles, ó Pai, como teu servo que achou graça em teus olhos. Eu sei que o Senhor me ouve e o Senhor me responde. Responda então a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno vídeo. Que a graça do Senhor esteja. Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não, seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé
que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé.